Esta é uma videoaula sobre circulação atmosférica e precipitação, de Ana Carolina, no primeiro semestre de 2020. Aquecimento solar desigual. A Terra recebe um aquecimento solar desigual, devido à sua curvatura. Por isso, existem áreas mais aquecidas e áreas menos aquecidas. As regiões menos aquecidas são chamadas zonas de alta pressão, assim como as regiões mais aquecidas são as zonas de baixa pressão. Nas zonas mais frias, as moléculas tendem a ficar juntas, de forma a divergirem para áreas com mais espaço, áreas quentes. O ar quente das zonas de baixa pressão tende a subir. Neste movimento de ascensão, ele perde temperatura, ficando mais denso e descendo novamente. Este, então, é o ciclo da circulação atmosférica do nosso planeta. Falaremos agora sobre a brisa marítima e terrestre. Bom, a Terra, por questões químicas, tende sempre a aquecer-se mais rápido que a água, que por sua vez retém mais o calor e resfria mais devagar. Sendo assim, durante o dia, a Terra recebe mais calor do Sol e se aquece mais rápido, ficando com a temperatura mais elevada que a do mar. Seguindo por essa linha de pensamento, a parte continental acaba virando uma área de baixa pressão, que recebe os ventos, e o mar uma área de alta pressão, que dispersa os ventos. Neste primeiro caso, temos a brisa marítima, pois durante o dia a Terra se aquece mais rapidamente e dispersa os ventos para o continente. Bom, já durante a noite, o que ocorre é o inverso. Por reter o calor por mais tempo, a água fica mais aquecida que a Terra. Sendo assim, o oceano vira uma área de baixa pressão e o continente uma área de alta pressão. Desta forma, a Terra é quem começa a dispersar os ventos para o mar, criando a brisa terrestre. Agora que já entendemos sobre circulação atmosférica, vamos falar de precipitação, que pode ser entendida como o retorno do vapor da água atmosférica no estado líquido ou sólido à superfície da Terra. Formas de precipitação: chuva, neve, granizo, orvalho e geada, sendo que esses dois últimos ocorrem por deposição na superfície da Terra. Existem dois principais tipos de chuva: as chuvas orográficas e as chuvas convectivas. A chuva orográfica são massas de ar úmidas formadas no oceano que seguem seu trajeto a partir da circulação atmosférica em direção aos continentes. Quando encontra uma barreira natural com uma elevada altitude, ocorre o choque entre essas massas de ar úmidas e o relevo. No contato, a massa de ar é empurrada para cima, ganhando altitude. Essa massa de ar que subiu encontra nas camadas superiores da atmosfera o ar mais frio e nessa troca de calor ocorre a condensação. A massa de ar condensada precipita, ou seja, chove em um dos lados do obstáculo. No caso de uma montanha, chove do lado da montanha em que a massa de ar se chocou. Esse tipo de precipitação é a chuva orográfica. Depois que ocorre a chuva, a massa de ar perde umidade e ganha temperatura. Continua seu caminho em direção ao continente. Passa por cima da barreira e segue seu trajeto, agora como uma massa de ar seco. De forma simples, podemos entender então que a chuva orográfica é aquela que acontece em um dos lados da montanha, quando uma massa de ar úmida se choca com sua superfície, tornando-se então uma massa de ar seca. Observe a imagem. Barla-vento e sota-vento. Em regiões situadas antes da montanha, da serra ou outro tipo de elevação que se configure como barreira para a circulação das massas de ar, teremos áreas com climas úmidos e com índices pluviométricos regulares ao longo do ano. Consequentemente, a vegetação será mais densa e desenvolvida. Esta é a barla-vento. Em áreas situadas depois da barreira orográfica com elevada altitude, o clima será mais seco, caracterizado por baixos índices pluviométricos e altas temperaturas, apresentando longos períodos de estiagem. Deste modo, a vegetação caracterizada dessa região será mais rasteira e menos densa. É a região sota-vento. Então, como visto anteriormente, regiões de massas de ar úmida, barla-vento. Massas de ar seca, sota-vento. Nas áreas de sota-vento, situadas ao lado oposto das montanhas em que ocorrem as chuvas orográficas, é bem comum encontrar extensas áreas com baixos índices de precipitação,
que são características de climas desérticos ou semiáridos. Como exemplo, algumas áreas da China que se encontram climas desérticos por conta das chuvas orográficas que ocorrem em áreas montanhosas no sul da Ásia. O deserto de Gobi está imediatamente após a cordilheira do Himalaia. O deserto existe e sofre com a aridez em função do efeito orográfico. Chuvas convectivas. O ar, quando aquecido e cheio de umidade, é menos denso e, por isso, tem a tendência de subir para as áreas mais elevadas da atmosfera. Ao alcançar essas áreas, forma nuvens do tipo cúmulo ou cúmulo-nimbo. Quando essas nuvens cheias de vapor d'água encontram camadas superiores da atmosfera que são mais frias, ocorre a condensação e, consequentemente, a precipitação. Este é o movimento térmico da convecção. Observe a imagem. Esta pequena videoaula é resultado da narrativa digital, atividade realizada pela aluna Ana Carolina Guedes Silva, para a matéria de Tecnologias e Práticas Educativas da PUC Minas, primeiro semestre de 2020. Obrigada!